galerinha do terceiro ano. Eu espero que vocês estejam muito bem e dispostos a começar aí mais uma semana de aula. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de língua portuguesa. Nossa última atividade de língua portuguesa, nós estávamos realizando os exercícios da página 113 a 121. Eram leituras e interpretações de texto. E hoje a gente vai fazer a correção desses exercícios. Então vamos começar já com a leitura e interpretação, certo? Então a gente tinha aqui na primeira página, na página 114, um texto, Era um bilhete, uma carta que um vovô escreveu para sua neta. E aí tinha várias informações sobre uma festa surpresa que ia acontecer para vovó. Depois ele começava com um estudo do texto que perguntava: o avô escreveu a carta para quê? Aí tinha duas opções, que era contar como foi a festa de aniversário da tia Maria ou convidar as netas e os pais dela para a festa de aniversário da avó. A opção correta era número 2, aqui, ó, o xizinho no segundo quadradinho azul. Número 2. Pinte o mês no qual acontecerá a festa. O mês que ia acontecer a festa era dezembro, então eu tinha que pintar aqui no quadrinho dezembro, porque a carta foi escrita em novembro, no dia 25 de novembro, olha lá. E o vovô falava que o aniversário surpresa ia ser no mês seguinte, então o mês seguinte a novembro é dezembro. Depois a gente tem o exercício número 3, que era para reler o trecho da carta que falava: a festa acontecerá no almoço e vai ser surpresa, por isso seria muito legal se vocês pudessem vir. Que expressão o avô usou para convencer a neta de que vai ser uma festa que eles precisam ir? A expressão que ele colocou foi muito legal. Então ele colocou essa expressão para identificar que essa festa vai ser legal, então eles não podiam perder essa festa. Na letra B, a quem o pronome vocês se refere, que ele fala: se vocês pudessem vir. Vocês quem? Esse pronome refere-se à neta e aos pais dela, Ele quer dizer esses convidados. Número 4. Que pedido o avô faz à neta em relação ao presente da vovó? Lá na carta, o que o vovô pede para a menina, ajudar ele pediu dicas de presentes bonitas e úteis. Então, ele pediu ajuda da neta dele para fazer a compra de presentes bonitos e úteis para comprar para a vovó. No segundo item do número 4, por que ele fez esse pedido à neta? Ele dá alguns adjetivos à neta, A sugestão de resposta aqui é que a neta é muito atenciosa, inteligente e carinhosa, que são os adjetivos dela, e por isso ele escolheu ela para ajudar nas dicas de presentes bonitas e úteis. Número 5. Que outros familiares são citados na carta? Ele cita o nome de mais um tio. Quem é? O tio João e a tia Maria, que comprou os ingredientes para fazer também os docinhos da festa, o bolo da festa. Número 6. A gente precisa marcar um V para a alternativa verdadeira e F para as falsas. Então tinha as opções e eu tinha: a avó não sabe da festa, isso é verdadeiro, festa surpresa. A festa vai acontecer em Porto Alegre, é verdadeiro. Tia Maria vai comprar os ingredientes para o bolo, F de falso, A tia Maria não vai comprar os ingredientes para o bolo, ela vai sugeriu como pode ser organizado tudo. Tio João vai organizar a festa na casa dele, é falso, não é verdade. Se a neta quiser, ela e o avô podem preparar o bolo e os docinhos juntos, verdadeiro, Número 7. Quem recebe a carta é o destinatário e quem envia a carta é o remetente. Então, o destinatário é aquele para a carta, que a carta tem um destino. Então, o destino daquela carta é ao destinatário, quem vai receber, E quem envia é o remetente, que remete a carta, Ele encaminha a carta. Quem que é, então, o destinatário da carta que a gente leu? O destinatário é a neta, porque o avô escreve com destino à neta. E o remetente é o vovô, ele que está escrevendo a carta para a neta. Retire do texto as partes que compõem a carta e complete o quadro. Eu precisava colocar as informações que pediam no quadro. Como ficava isso? Vamos conferir.
Então, o local da data e a data é Porto Alegre, 25 de novembro de 2019. A saudação, que é a parte inicial da carta, ele colocou lá na carta, querida neta. Despedida, que é uma parte também da formação da carta, final. Muitos beijos para você, minha querida neta. E a assinatura vovô. Então, eu tenho 4 elementos que compõem, então, esse projeto de carta. O local e a data, a saudação, a despedida e a assinatura. Agora, pinte os espaços em branco no início de cada parágrafo que compõe o corpo da carta. Então, olha lá, ele pedia para pintar o início dos parágrafos lá do texto. Eu tinha que pintar, então, olha, ao todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tinha 7 parágrafos, são 7 pinturas. Eu lembro que toda vez que eu colocar um ponto final e começar na outra linha, eu preciso escrever com letra maiúscula e sempre dar um espacinho da margem principal, tá? Para que assim fique fácil de eu localizar um parágrafo de um texto. Eu sempre preciso lembrar disso. Todo parágrafo inicia-se com letra maiúscula e tem um espaço da margem principal, tá bom? Vamos agora para a correção da outra parte das nossas atividades. O nosso segundo texto falava um pouquinho sobre a experiência do primeiro dia de aula de um personagem da história, né? Então, era o primeiro dia de escola e o personagem da história conversa com a avó dele para que ela possa dar dicas de como que ele pode passar por esse primeiro dia de aula. Na número 2 aí da página 120, começava a interpretação desse texto. Vamos tentar lá corrigir para ver o que vocês colocaram. Então, nesse trecho do livro, há 3 personagens, né? Tinham 3 personagens e a gente precisava identificá-los. Então, tinha o menininho, que era o Júlio, tinha a avó, como que ela chamava, né? Lá no texto, ela era chamada de avó, e tinha também a outra personagem, que era a dona Deolinda, tá? Então, eram 3 personagens. Número 3. Caminhando para a escola, o Júlio disse que gostaria de ter um cavalo. Por que ele teve essa ideia? Olha a resposta. Porque o caminho até a escola era longo e ele estava cansado. Com o cavalo, ele poderia chegar mais rápido, tá? Número 4. O que o Júlio sentiu quando ele chegou na escola? Ele sentiu medo. Então, eu tinha que colocar um X na palavra medo. Depois, a avó do Júlio ajudou o neto a superar esse sentimento. Contorne no texto o trecho que indica o que ela fez para ajudá-lo. Então, eu tenho que ir lá no texto e contornar o que ela fez para ajudar ele. A resposta estava aqui, ó, no meio do texto. Depois, pousou uma mão sobre a minha cabeça e disse zangada, o medo vai cuidar da sua vida. Vai. Se você não tem nada para fazer, vai tirar uma soneca. Vai embora, não os aborreça e desapareça. Então, era esse trechinho que eu precisava ali, ó, circular, né? Tem umas outras itens que pode ajudar também o menino. Mas, nesse caso, era esse trechinho que eu precisava lá circular no texto, tá bom? Número 5. Releia os trechos a seguir. Então, eu tenho o trecho A e o trecho B. E depois eu precisava marcar um X nas alternativas que apresentam o sentido que as palavras em destaque expressam ali nas frases. Então, tinha meiguinho e meiguinha. Qual que era a expressão correta? Tinha expressam carinho e afeto ou expressam o tamanho do cavalo e da voz da vovó? Expressam carinho e afeto. Então, eu precisava marcar um X nessa opção. Número 6. Em um texto narrativo, o lugar onde os fatos ocorrem recebe o nome de espaço. No trecho lido, há 2 espaços. Quais são eles? Em 2 lugares que acontece a história. Isso é chamado de espaço. Então, ele ocorre no caminho da casa de Júlio até a escola e a própria escola. Então, acontece um pouco lá na casa do Júlio, saindo da casa do Júlio, e o restante da história se passa na escola. Isso a gente chama de espaço. 7. As palavras em destaque do texto ajudam a identificar quando ocorrem os acontecimentos, ou seja, o tempo que demora. Então, eu tenho o espaço e agora eu também tenho o tempo em que ocorre essa história. Larguei a mão da minha avó, entrei muito apressada na sala, carregando pasta, lancheira e fui sentar numa carteira
ao lado de um colega que eu não conhecia. Reparei que já tinha caído 2 dentes dele e que também estava muito aflito. Agora marque um X na alternativa correta. Eu tinha 2 opções, precisava marcar um X na segunda. As formas verbais em destaque indicam que os fatos ocorreram no passado. Então, olha lá, ele colocou que ele larguei, ele colocou entrei, fui, conhecia, reparei, estava. Tudo isso coisas que já tinham acontecido. Então, o tempo e o tempo que ele colocou isso foi de um tempo que ocorreram as coisas, um tempo que passou. Ele não colocou que ele teria largado naquela hora, ou ele entrou. Foi coisas que ele já fez, tá? Então, é tudo no passado. Número 8. Quem conta os fatos de um texto narrativo é o narrador. E o narrador pode ser personagem da história, pois participa de todos os acontecimentos. A gente chama isso de narrador-personagem. Ou pode ser alguém que narra os fatos sem participar deles. A gente chama isso de um narrador-observador. Qual desses 2 tipos é o narrador do texto? O narrador do texto é o narrador observador, pois ele narra os fatos sem participar dele, tá? Então, esse é o narrador que aparece aí nesse texto. Número 9. Marque um X na alternativa correta a respeito dos textos lidos nesta unidade. Então, está falando desse texto, que a gente acabou de ler do primeiro dia na escola, e da carta do vovô para a neta. E aí eu preciso marcar um X na alternativa correta. A alternativa correta é a segunda, olha lá. Todos eles tratam de algo relacionado à família, não relacionado à escola, porque o primeiro texto não é relacionado à escola. E nem a última opção, que foi empregado o registro mais formal, foi mais informal, porque era uma comunicação entre pessoas que já se conheciam, entre pessoas da família. Certo, pessoal? Então, aqui a gente termina a correção desses exercícios da aula passada. E agora a gente vai para próximos exercícios já, para que a gente possa corrigir na próxima semana. Então, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai lá para a página 124. A gente vai estudar um pouquinho sobre a escrita das palavras. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a acentuação de algumas palavras e como que isso acontece. Vocês lembram que a gente estudou sobre monossílaba e que a gente aprendeu que monossílabas são palavras de uma sílaba só? Ou seja, aquelas que eu bato palma uma vez só na hora da separação. Bom, a gente vai aprender como saber quando eu acentuo ou não palavras monossílabas, tá? Para isso, eu vou passar para vocês agora um videozinho que vai ajudar a gente a reconhecer uma monossílaba e entender se ela recebe um acento agudo ou não recebe um acento agudo. Vamos conferir. Vamos relembrar o que são palavras monossílabas? As palavras monossílabas são aquelas formadas por apenas uma única sílaba. As palavras monossílabas, elas podem ter a pronúncia forte ou fraca. As fortes são chamadas de tônicas e as fracas são chamadas de átonas. Vamos a alguns exemplos das palavras monossílabas tônicas. Nós temos então aqui, ó, pá, dó, sol, lá. Todas essas palavras nós pronunciamos com força. Então, elas são monossílabas tônicas e elas são acentuadas, ok? As palavras monossílabas átonas são com, mais, bem, dor, luz, etc. Observe que nós pronunciamos as palavras mais tranquilamente. Então, elas são monossílabas átonas, ok? Elas não têm acentuação gráfica. Bem, como regra, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Vamos a alguns exemplos? Nós temos então aqui algumas palavras. Todas elas são monossílabas porque têm apenas uma única sílaba. Elas são terminadas em A, E e O, ok? Algumas são terminadas com S aqui, como a palavra pés, que é a palavra no plural da palavra pé. Então, ela também leva acento, como também nós temos aqui a palavra paz, que é também o plural da palavra pá. A palavra nós também, ela leva acento. Então, essas palavras monossílabas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, elas são acentuadas, ok? Espero que vocês tenham entendido as regras de acentuação das palavras monossílabas. Vamos
uma dica aqui. Pense bem, quando você identificar uma palavra monossílaba tônica, terminada em A, E, O, seguidas ou não de S, essa palavra leva acento, ok? Então comece agora mesmo na sua casa, identificando as palavras monossílabas tônicas, aquela que você pronuncia com mais força, que levam acento. Espero que vocês tenham gostado, então até a próxima aula. Como a gente viu então aí no vídeo, que explicou pra gente quando a gente acentua ou não uma monossílaba, a gente tem dois tipos de monossílaba, né? Que elas são pronunciadas de duas formas. Elas podem ser fracas ou elas podem ser fortes, né? Quando elas têm menos intensidade, ela é fraca, a gente chama ela de átonas. E quando ela é bem forte, com mais intensidade, elas são tônicas. E algumas monossílabas tônicas, elas recebem, então, a acentuação na última vogal, né? Quais vogais que recebem no caso de sílabas tônicas? A letrinha A, a letrinha E a letrinha O. E ela pode ou não ser seguida de S, ou seja, pode ser no singular ou no plural. E aí, quando eu sigo essa regrinha, eu sei quando acentuar ou quando não acentuar a palavra monossílaba, tá? Como a gente viu aí no vídeo. Pensando nisso, nós vamos agora praticar realizando as atividades da página 125, tá? Acentuar as monossílabas quando for necessário, reescrever as frases inserindo as palavras indicadas entre parênteses, saber se tem acento ou não tem acento, escrever o nome de alguns elementos de cada imagem abaixo. Esses são os exercícios aí da página 3. Todos para a gente trabalhar um pouco sobre isso que a gente aprendeu dos monossílabos tônicos ou não, tá? Se eles são átonos, se não recebe acento, seguindo a regrinha lá das vogais que recebem o acento agudo, tá bom? Depois disso, a gente vai aprender a acentuação também de uma outra ordem. Essa é uma regrinha, tá? Como que funciona a acentuação das palavras monossílabas tônicas. Então, agora que a gente viu aí no vídeo, a gente vai para a segunda parte, então, para aprender um pouquinho sobre essa acentuação. A segunda parte é aprender um pouquinho da acentuação das palavras oxítonas. Então, na mesma linha, a gente vai ver um videozinho que explica pra gente o que é isso. Lembra das palavras oxítonas? Vamos rever então. Vamos relembrar. Oxítona é uma palavra que tem a última sílaba como sílaba tônica. Isto é, sua última sílaba é aquela que é pronunciada com mais força. Segundo as regras, acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens. Aqui, no caso, seguida ou não de S. Então, nós temos aqui alguns exemplos de palavras oxítonas, onde a última sílaba é a sílaba tônica. Nós temos a palavra sofá, terminada em A, jacaré, vocês, terminada em E, paletó, avós, terminada em O, ninguém, terminada em em, e armazéns, terminada em ens. Todas elas são palavras oxítonas. Bem, aqui nessa atividade, nós vamos identificar as palavras oxítonas e acentuar conforme a regra da acentuação. Observe o final das palavras. Nós temos nesse quadro aqui algumas palavras que não são oxítonas. Nós vamos eliminar e apenas acentuar as palavras oxítonas, ok? Então, vamos lá. Nesse quadro aqui, que nós temos todas as palavras terminadas em A ou AS, nós temos a palavra sabiá. Então, aqui nós temos a sílaba tônica como a última sílaba e aqui nós temos terminada em A. Leva-se acento. A palavra ímpar, nós temos a sílaba tônica o in. Não é oxítona, ok? Nós estamos procurando palavras oxítonas. A palavra gambás, a última sílaba como sílaba tônica, terminada em as, leva-se acento. Palavra sofás também leva acento. Aqui nesse quadro, palavras terminadas em e, nós temos a palavra café. Sua sílaba tônica é a última e terminada em e, acentua-se. A palavra inglês, sua sílaba tônica é o glês, terminada em es, acentua-se também. Caráter, nós temos então a sílaba tônica como urá, não é oxítona, ok? Então, vamos deixar ela aqui. A palavra jacarés, urés é a sílaba tônica, terminada em es, acentua-se. No quadro aqui das palavras terminadas em o, nós temos então a palavra dominó. O nó é a sílaba tônica, terminada em o, acentua-se. A palavra cipós, terminada em os,
sendo a sílaba tônica após, acentua-se. A palavra xodó, a sua sílaba tônica é a última e é terminada em O, leva-se acento. E a palavra avó também leva-se acento, ok? E aqui no quadro das palavras terminadas em, nós temos a palavra também, que sua sílaba tônica é a última e terminada em, acentua-se. A palavra ninguém, terminada em, também leva acento. A palavra detém, sua sílaba forte é o tem e terminada em, leva-se acento. E aqui nós temos a palavra álbum, sua sílaba tônica é o au. Não é uma palavra oxítona, vamos deixar ela aqui. Aqui no quadro das palavras terminadas em ens, nós temos então parabéns, sendo sua sílaba tônica a última, leva-se acento, ok? A palavra bônus, sua sílaba tônica é o bó, e aqui não é uma palavra oxítona, tá? A palavra armazéns, a sua sílaba tônica é o zens, acentua-se. E a palavra reféns, nós temos a sua sílaba tônica como última, então leva-se acento, porque é uma palavra oxítona e é terminada em ens, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre a regra simples da acentuação das palavras oxítonas. Muito bem, você viu como é fácil a regra da acentuação das palavras oxítonas? Eu espero que você tenha aprendido, ok? Até a próxima aula. Bom, agora que a gente lembrou um pouquinho do que é isso das palavras oxítonas, a gente vai praticar também. Então, como a gente viu aí, né, existem as palavras oxítonas. As oxítonas é quando a sílaba é mais forte na última sílaba, né, a sílaba tônica. E a gente tem alguns exemplos ali, na letrinha A e na letrinha B, de algumas palavras que são oxítonas. E a gente viu que as terminações das palavras, tanto do grupo A quanto do grupo B, receberam ou não receberam acentos. Claro que na tabelinha ali, no quadro da B, todas as palavras têm acento, já na A não tem. Então, o que significa isso? Tem uma regrinha também. Recebem acentos gráficos, né, os acentos, as palavras oxítonas terminadas em A, E e também a letrinha O, que pode ou não ser seguida em S. Mas também recebem acentos terminadas em ou ens, como a gente também viu aí no vídeo, tá? E agora a gente vai praticar também acentuações das palavras oxítonas, tá? Lembrando que a palavra monossílaba, muitas vezes, como ela tem uma sílaba só e ela é a mais forte, ela também é uma palavra oxítona, por isso que ela tem acento, tá certo? Então aí a gente vai fazer as atividades da página 126 e 127, tá? Exercício número 1, que eu vou representar o nome das imagens, certo? E aí pode ser acento agudo ou acento circunflexo, tá? Então fiquem atentos para ver qual é o acento que eu coloco nessas palavras oxítonas, tá bom? Tanto o agudo quanto os circunflexos nas letrinhas A, E, O e também em, ens. E aí a gente vai fazer os exercícios, tá bom? Número 1, número 2, que é a mesma coisa que a gente viu um pouquinho lá das monossílabas, a número 3, e deixar ali explicando o emprego ou não acento das palavras oxítonas que a gente escreveu no exercício 3, tá? Pratiquem isso, se vocês não conseguirem entender, espera a próxima aula que a gente vai voltar para a correção, para que assim a gente possa entender também esse conteúdo. Combinado, pessoal? Bom, pessoal, praticado aí um pouquinho sobre as acentuações que a gente viu das palavras monossílabas e também das oxítonas, que a gente tem que guardar essa regrinha porque ela vai ajudar. Acento é uma coisa que eu tô vendo que vocês estão com um pouco de dificuldade, então treinem bastante isso, tá? Vou deixar as atividades também do caderno de atividades para que vocês treinem essa parte de acentos, e isso vai ser reforçado para vocês. E eu vou deixar também uma atividade que vocês vão ter que tirar foto e encaminhar para mim pela plataforma, tá? Podem fazer até sexta-feira dessa semana. A atividade que vocês vão ter que fazer é a produção escrita da página 128 e 129. O que é isso? É a produção de uma carta, tá? Essa carta, vocês vão seguir as orientações dessa página, incluindo data, local, saudação, destinatário, despedida, assinatura, tá? Todos os elementos da carta. Eu vou deixar também aqui um videozinho explicando sobre esses elementos, reforçando, porque a gente já viu isso, tá?
sobre os elementos da carta, para que ajude vocês a produzir a carta. Para quem que vocês vão mandar essa carta? Vocês vão mandar essa carta para alguém da família de vocês, tá? Como a gente não pode ir para o correio, tem muitas pessoas que estão mesmo em quarentena, não estão saindo de casa, é o recomendável, né, que a gente fique seguro em casa. Vocês podem escrever a carta para alguém de casa, tá? Ou para o papai, ou para a mamãe, ou para o vovô, ou para a vovó, uma tia, um tio, alguém que esteja dentro de casa. E aí vocês vão escrever a carta, seguindo os passos a passo da página 128 e 129, e colocar essa carta num envelope. Tia, mas eu não tenho envelope. Tudo bem. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo de como fazer esse envelope. Porque aí vocês podem fazer o envelope com folha sulfite ou uma folha que vocês têm em casa e colocar a carta dentro. Não se esqueçam que também o envelope tem algumas coisas que a gente precisa preencher. Por exemplo, eu tenho que colocar na capinha do meu envelope o destinatário e o remetente. E aí eu tenho que seguir as orientações. Nesse envelope também vai um selo. Esse selo vocês vão fazer, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como que monta o envelope e vocês vão fazer essas atividades. Antes de colocar a carta dentro do envelope, eu quero que vocês tirem uma foto dessa carta para eu ver se vocês estão seguindo tudo aquilo que o livro pede e depois tirem uma foto para mim do envelope com remetente e destinatário, tá bom? E assim eu consigo acompanhar para ver se vocês conseguiram fazer essa carta, tá? Se conseguirem fazer uma foto com o envelope e a cartinha, eu também já posso receber pela plataforma. Eu espero que vocês se divirtam fazendo essa atividade. Produção de carta é muito legal. E se vocês tiverem como encaminhar essa carta para alguém que vocês não veem há muito tempo, vocês podem ficar à vontade também. Divirtam-se e encaminhem para mim essas atividades. Um beijão e até a próxima aula. Quase não ouvimos mais as expressões manuscrito ou de próprio punho. Isso porque redigimos a maioria dos nossos documentos no computador. Mas eu te aconselho qualquer dia desses testar sua habilidade com papel e caneta, tá? Há tanto que podemos escrever numa folha em branco. De qualquer forma, antes de te dar mais dicas sobre isso, eu tenho que te explicar como redigir o envelope. Um envelope tem frente e verso. Você sabia disso? Qual seria a frente e qual seria o verso? Presta atenção. Você acha que essa é a frente? Ou seria essa? Pensa bem que eu já te conto. Acertou, claro, quem disse que essa é a frente do envelope. No verso do envelope encontra-se a abertura para que coloquemos a carta que redigirmos. Então, logo depois de redigir sua carta, dobre e coloque dentro do envelope a partir do verso dele. Agora é hora de escrevermos na frente do envelope. No caso de envelopes como esse, de qualquer tamanho, a frente é essa aqui. É na frente do envelope que escrevemos o destinatário, aquele que vai receber sua carta. Algumas dúvidas podem surgir ao escrever o nome da pessoa a quem estamos enviando a nossa carta. Se é para alguém com algum cargo importante, é necessário verificarmos a correta forma de tratamento para ele e assim escrevê-la antes do nome do destinatário. Veja esse exemplo de carta enviada a um prefeito. Excelentíssimo senhor Dr. Paulo Soares Martins, prefeito municipal de Ipatinga. Mas a forma mais comum é escrevermos o nome completo do nosso destinatário. Se você não souber o nome completo da pessoa, pode sim usar apenas um dos sobrenomes dele. Embaixo do nome, a gente vai escrever o endereço da pessoa. Tome cuidado para não avançar no espaço do selo. Deixe aquele espaço da direita, sabe? O canto superior direito da frente do envelope livre. É ali que vai entrar o selo. Olha bem, bem ali. Então, nesse espaço, nada de querer redigir nome de rua ou nome do destinatário, tá? Deixa esse espacinho livre. Estou fazendo assim para que você entenda o espaço da frente do envelope. Recapitulando, nome do destinatário, embaixo a rua. E você coloca também o número e complementos. Logo depois, você pode colocar um bairro, mas é opcional, tá? Não é necessário o nome do bairro escrito no envelope. Isso acontece porque é o CEP, o postcode.
a informação mais importante para o carteiro. Logo depois da informação do bairro, vem, antes do CEP, o nome da cidade onde a carta se destina. À frente da cidade, você pode escrever o estado, seja ele abreviado ou por extenso, ok? E, finalmente, o CEP, em números grandes, em destaque, logo abaixo de todas essas informações. Nesse momento, eu acho que tanto eu quanto você já estamos craques em escrever na frente do envelope. Nome, endereço, CEP. Epa! Ainda falta aprendermos essa parte aí, gente. Como escrever no verso do envelope? Vamos aprender? Lembrando que em qualquer tipo de envelope, o verso é aquele onde há a abertura para que nós coloquemos a carta, tá? E é nele que a gente vai escrever agora. Presta atenção. Se é você que está enviando esta carta, é o seu nome que vai ali. É você que é o remetente desta carta, tá? Quem remete é quem envia a carta. Então, primeiro o seu nome completo. Feito isso, a gente precisa ainda escrever o nosso endereço, que basicamente é o nome da rua com o nosso número, pois o bairro é opcional, não precisa, o nome da nossa cidade, o estado e o CEP.